Bom dia pessoal, Ratel aqui gravando mais um vídeo. Gostaria de pedir para que vocês deixem um like, comentário, caso queiram sugerir algum tema de vídeo, se inscreverem e ativarem o sininho para receberem sugestões de vídeos novos. Esse vai ser um daqueles vídeos pedrada, vai ser bem longo também, e também já avisando na introdução que eu vou tratar de mais de um tema. Coloquei na thumb um dos temas que eu vou tratar, vai ser o primeiro, que é o do Thales Neves, o secretário de Itumbiara, não sei se pronuncia dessa forma, e os outros temas eu vou falando ao passar do vídeo. Avisando também, ainda na introdução, que eu vou dar alguns relatos pessoais. Eu vou escalonando, para caso aqueles que não tenham paciência para escutar e ver vídeos longos, escolher algum específico, e caso não tenha interesse de escutar os outros temas, é só sair do vídeo. Então nesse vídeo eu vou falar sobre o Thales, vou falar sobre o caso Epstein, também vou falar, a maneira que as mulheres estão usando para extinguir certos tipos de homens e multiplicar certos tipos de comportamentos. Então eu acho que esse vídeo vai ser um dos vídeos do canal que tem mais assuntos diversos. Eu poderia abrir uma live e ir falando, mas eu realmente prefiro gravar o vídeo e dar uma boa editada e tudo mais. É a minha preferência. Então vamos lá, vamos para o primeiro tema. Então pessoal, iniciando com o caso Thales Neves, que é realmente um caso bem pesado que aconteceu. Eu diria que foi um surto depois dele ter descoberto a traição, porque ele era um secretário de governo da prefeitura de Itumbiara, ou Itumbiara, não sei como se pronuncia, que fica em Goiás. Caso vocês ainda não estejam contextualizados, o que eu acho difícil porque essa matéria passou em vários lugares, ele pagou um detetive porque suspeitava que a esposa estava traindo ele. E então, o detetive descobriu que realmente ela estava o traindo, tirou fotos e mandou para ele, o que ocasionou no surto ao qual ele matou os 2 filhos e depois se suicidou. Ele, que tinha uma imagem pública, suspeito que o psicológico dele não aguentou. Ele, naquele momento específico, achou que não suportaria mais viver com aquela imagem, então acabou cometendo essa atrocidade. É algo realmente muito triste em todos os sentidos, tanto para ele quanto para os filhos, que infelizmente acabaram pagando paralelamente. Mas eu gostaria de dar uma opinião própria sobre isso tudo. Em matérias pela internet, você pode encontrar mulheres tentando defender lá com unhas e dentes e criticar o Thales. Não estou defendendo ele, como eu disse previamente. É realmente algo triste esse ocorrido de ponta a ponta, mas há sim uma hipocrisia que eu gostaria de pontuar, pois esses casos de infanticídio acontecem com maior frequência por mulheres, principalmente nos casos de, abre aspas, depressão pós-parto, fecha aspas. E se vocês derem uma pesquisada, eu não diria nem que uma pesquisada rápida, porque esse tipo de coisa que revela essa natureza feminina, ela é bem escondido. Mas se você der uma pesquisada, você vai encontrar o seguinte: os dados sobre a depressão pós-parto no Brasil mostram que o país possui taxas significativamente superiores à média mundial, que gira em torno de 13 a 15%. De acordo com o estudo epidemiológico Nascer no Brasil, coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, a prevalência nacional é de aproximadamente 26,3%. Isso significa que 1 em cada 4 mulheres brasileiras apresentam sintomas de depressão no período entre 6 a 18 meses. Com isso, meus casos, chegamos na seguinte conclusão: apesar de eu estar dando esse pequeno dado, isso já foi representado em vários lugares, em vários filmes. Cadê as crianças? Estão na escola.
Hoje é sábado, meu bem. E no sábado não tem aula. Na minha escola tem. Onde a mulher simplesmente surta e acaba fazendo o que vocês sabem o que elas acabam fazendo. Eu vou tentar evitar falar certas palavras, porque provavelmente esse vídeo vai cair com um pouco do que eu já falei. Provavelmente. Sabendo disso, tem uma enorme passada de pano em relação a isso. Como eu disse, eu critico esses dois lados. Critico esse comportamento no geral. Eu só estou pontuando a hipocrisia da sociedade perante isso. É uma passada de pano sobre as mulheres, independente do que elas fazem. Eu diria que isso foi um caso raríssimo que aconteceu. Tentei relembrar algum outro caso desse ou algum outro caso similar a esse e não consegui lembrar. Mas apesar de tentarem esconder, com bastante frequência isso acontece vindo da parte das mulheres, mas com zero críticas. Pelo contrário, até com um certo apoio, mas não apoio ao ato em si, um tratamento extremamente brando, tanto pela lei quanto pela sociedade, ignorando o fato de que a mulher pode ser simplesmente maldosa. Não é à toa as taxas gigantescas de aborto. Agora, falando mais em relação a essa traição no geral, e falando sobre a dinâmica dos relacionamentos atuais, que estão claramente diferentes, eu não vou explicar aquilo que vocês já sabem de como era o relacionamento antigamente, que o cara ofereceu o dote ao pai da moça, né, e tudo mais, aí se casavam, aí a moça tinha que ser virgem, se não fosse virgem ele devolvia, e blá blá blá. Eu acho que vocês já sabem sobre isso, eu acho. Caso não saibam, deixem no comentário que eu irei fazer um vídeo à parte sobre isso. Apesar que eu acho que a maioria de vocês já tem essa ideia martelada na cabeça. Tanto que alguns pedem fielmente que esses tempos retornem. Mas isso é impossível por causa da tecnologia. Eu poderia fazer como os outros produtores de conteúdo e simplesmente falar que as mulheres aumentaram a régua em relação à preferência de homens por causa do Instagram, mas eu vou fazer diferente. Eu vou dar uma destrinchada até bem antes da criação do Instagram, também um pouco de relato próprio. Como vocês devem saber, aqueles que sejam geração Z, conversávamos bastante pelo Facebook. Alguns caras um pouco mais velhos que eu usavam o MSN, dentre outros meios de comunicação, com garotas da mesma cidade ou cidades próximas. No meu caso, que eu nasci da metade para cima do Brasil, eu notei no Facebook que a maioria das garotas que usavam essas redes sociais eram de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A maioria delas. Não sei se vocês repararam isso também. Com isso, os maiores focos eram as postagens e as conversas. O objetivo também era ter uma grande quantidade de amigos adicionados, então você conversava com esse pessoal ou com alguma garota que você gostava e essas conversas duravam horas e horas. Você passava basicamente a noite toda conversando e isso é um cenário totalmente fora do normal atualmente. Depois do Facebook, passou para o WhatsApp, o que tornou o foco em conversas, a porcentagem do foco em conversas a 100%. Então você ainda conversava mais ainda. Só que as coisas mudaram monstruosamente. Raramente você vai ter uma conversa de mais de 5 minutos. Eu ainda estou chutando alto com uma garota sem que ela desapareça. Inclusive ela vai reclamar caso você queira conversar mais. E se ela gostar de você, você vai tomar um sermão dela, a qual ela vai dizer que perde a vontade de conversar com caras que tem muito tempo disponível para elas. E isso obviamente não faz sentido nenhum, já que as conversas não passam de 5 minutos e também elas passam pelo menos 50%, e eu tô chutando baixo, 50% do dia scrollando o Instagram, o TikTok, por horas e horas do dia dela. Então você, Betinha, que aproveita os minutos
que você está indo no trabalho, os minutos que você está no ônibus para ir para o trabalho, para mandar mensagem para aquela garota que você tem interesse, ela vai ter essa mentalidade, enquanto passa 50% do dia scrollando os reels do Instagram e os vídeos do TikTok. Isso obviamente só acontece nesse universo virtual, mas atualmente qualquer menina de aparência mediana tem uma boa quantidade de seguidores no Instagram, uma porrada de mensagens na DM, então isso torna tudo mais complicado. A interação homem e mulher se tornou extremamente complicado e eu acredito que até para aqueles mais bonitos tem que lidar com esse tipo de coisa, infelizmente. Atualmente também tem uma enxurrada de publicações misândricas, vídeos misândricos no Instagram. Isso é obviamente um plano de uma inteligência maior. Eu poderia até dizer qual, mas atualmente está vindo à tona que várias teorias da conspiração na verdade não são tão conspiratórias assim, que a maioria é verdade. Então nem sei qual apontar. O último vídeo que me deixou um pouco encabulado, não pelo vídeo e sim pelos comentários, foi um vídeo ao qual uma mulher debochava de um cara que estava mandando mensagem fofa para ela e tinha uma legenda explicando tipo, quando você deixa o cafajeste para ficar um cara que te trata bem. Aí tinha meio que uma expressão debochando e tal. E nos comentários, meu brother, tinha um monte de mulher reclamando desses caras. Um monte mesmo. Ou seja, transmite a ideia, isso tudo transmite a ideia de que o certo, apesar de teoricamente sabemos que não é certo, o homem realmente tratar a mulher bem mal. Ou simplesmente não tratar bem, que aparentemente é mais recomendado. É aquele vídeo, né? Trate a mulher como um morador de rua. Mas, zoeiras à parte, você conversar com mulher pelas redes sociais atualmente está uma merda. Você pode tentar conversar pessoalmente, né? Como sempre foi. Mas, dependendo do local, e dependendo da situação, e dependendo da mulher, como foi relatado no vídeo do Fúria e Tradição, não consigo lembrar exatamente qual o vídeo, mas foi um dos mais recentes, ao qual ele comentou do caso de um homem que foi ajudar uma mulher a consertar o carro dela, ou trocar o pneu do carro em um posto de gasolina, algo assim, e ela simplesmente, depois de tudo, denunciou ele, fez um BO, dizendo que ele estudou ela. E quando foi perguntado o porquê ela fez isso, sendo obviamente mentira, porque tinha câmeras e tudo mais, ela disse que fez simplesmente porque deu vontade. Então, em geral, está tudo uma merda para você lidar com esses dois cenários. Então é algo que você só vai fazer se você tiver muita vontade. Atualmente, eu estou solteiro há muito tempo mesmo, até em relação a relacionamentos casuais, mas porque eu tomei uma decisão. No meu caso, eu não sei se isso pode ser uma dica, mas eu não levaria como dica, porque isso é algo que eu estou fazendo pessoalmente. Eu decidi aumentar bastante a minha régua, porque eu cheguei na seguinte conclusão: se independente da beleza da menina, eu vou ter que passar por certas situações, então eu pensei que, se é desse jeito, pelo menos eu quero uma menina extremamente bonita. E na região ao qual eu me encontro, isso é bem difícil, até porque, por ser algo bem limitado, as que são realmente bonitas são bem difíceis de encontrar e elas já são bem requisitadas. Mas eu tomei essa decisão e até agora não pretendo mudar de ideia. Antigamente eu já me relacionei parcialmente com garotos que tinham uma boa aparência e uma boa condição, mas eu meio que me depreciava porque eu não tinha emprego. Então eu ficava imaginando, eu acredito que até em certos casos seja verdade, eu ficava imaginando que os familiares dela e até a própria menina não ia me ver com bons olhos. Obviamente eu não estava desempregado na época por vontade própria. Não é novidade nenhuma que é um pouco difícil você conseguir emprego no Bostil. E como eu tinha um desejo de ter a minha própria família, eu frequentemente me autodepreciava. Mas isso é coisa minha. Realmente, se eu
tivesse outros planos e etc, seria uma ótima ideia eu continuar com essas garotas. Mas isso é realmente algo meu. E também tinha outro ponto. Algumas dessas garotas tinham um comportamento bem problemático, o que foi uma novidade para mim, já que elas têm uma família com uma boa condição financeira. Eu via com extrema estranheza o fator delas serem bem problemáticas psicologicamente e em relações no geral. Então, vendo tudo isso, e até pelo fato de eu auto me depreciar, eu decidi cair fora, em todas as vezes, porque eu sabia que esse comportamento problemático, violento e tóxico que elas têm, iria se agravar bastante ao passar do tempo se eu acabasse noivando, me casando, e se eu não tivesse uma base financeira. Ou pelo menos era o que eu pensava, porque esse era um ponto de vista pessoal meu. Como vocês podem ter ouvido nos meus vídeos anteriores, isso não faz muita diferença, porque elas escolhem qualquer vagabundo que trata elas mal e beija o pé deles. Enquanto pro Betinha, vocês já sabem o que sobra. Aproveitando o embalo, gostaria de dar opinião pessoal sobre isso. Não sei se vocês compartilham da mesma ideia, ou tiveram esse mesmo raciocínio que tive. Como vocês sabem, a forma delas escolherem parceiros não é dos melhores. Os gráficos apontam isso, mas isso é um pouco pior do que parece. As atitudes delas para fazer essa dinâmica de escolher um parceiro extremamente ruim em todos os sentidos, como eu apontei em vídeos anteriores, e vendo que não vai conseguir prender ele a ela para ela continuar sentindo aquela adrenalina e blá blá blá, elas têm a brilhante decisão de engravidar deles. E na grande maioria das vezes, o objetivo dela não é alcançado, mesmo ela fazendo isso, mesmo ela tendo essa cartada, o que leva ao grande número de mães solteiras. Aí que vem a enxurrada de reclamações delas, dizendo que o marido abandonou e etc, namorado na maioria das vezes, e às vezes nem isso, né? Não chega nem a ser namorado, mas elas utilizam dessa ação, e às vezes não só uma, mas 2 vezes, 3. Por isso que de vez em quando vocês veem aquela atrocidade de MSOL, que tem vários filhos de vários pais diferentes, e é basicamente isso, é por causa disso. Em contraposto, para o homem que quer formar uma família, tem todo aquele doce que elas fazem. Inclusive, se eu for dar uma teorizada, eu acredito até que tem uma certa aversão a homens que fazem isso. Inclusive, até me lembrei agora daquela frase da Luísa Sonza, que disse para se afastar de homens que querem ter filhos, e por aí vai. Por isso que foi uma péssima decisão o governo dar um apoio a esse tipo de mulher. Também foi uma péssima decisão dar poder a esse tipo de mulher, porque isso causa uma literal castração das famílias no geral, e por isso a gente vê certas atrocidades por aí. Inclusive, eu recomendo vocês não acreditarem em certos papos, porque é óbvio, né? Mas eu gostaria que entrasse na cabeça de vocês que essa mina que teve um filho e virou MSOL, ela escolheu a dedo esse cara e transou com até conseguir engravidar. Então ignore qualquer balela que elas para vocês. Claro que tem aquelas exceções, né? Inclusive vou pontuar aqui antes que alguém no comentário venha reclamar. Tem as exceções de o marido ou o namorado ter infelizmente falecido, dentre outras exceções. Apesar que exceção mesmo, eu acho que essa é uma das únicas que me vem à mente. Porque mulher mente demais, vocês não fazem ideia. Tem um vídeo de mais de 10 minutos, acho que eu tenho 2 vídeos de mais de 10 minutos pontuando isso, para ter uma ideia. E isso é realmente triste, porque eu acredito sim que tenham homens que queiram ter um relacionamento sério, uma família nesse país. Inclusive, falando sobre esse assunto do Thales Neves, alguns mudam de atitude e tentam achar uma mais comportadinha em lugares mais tranquilos, normalmente uma igreja, que teoricamente, né, todo brasileiro sabe das histórias, né, mas na maioria das vezes as mais certinhas estão na igreja, mas
Para mim, elas não são muito confiáveis, porque eu acredito que elas só estão nesse ambiente por uma questão social e não pela religião propriamente dita. O que eu estou querendo dizer, para ser mais exato, elas não são devotas à religião, elas são devotas àquele ambiente, àquela mini sociedade, digamos assim, dependendo da igreja, né? Tem várias. Elas não são como os homens que estão lá pela religião propriamente dita. Falando aqui um extremo, o George Mueller, que foi um homem que leu a Bíblia 200 vezes e 50 dessas vezes ele leu de joelhos. Eu sei que isso é um extremo até para os homens, mas você não consegue encontrar nada nem similar vindo da parte delas, dessas garotas da igreja. Se você perguntar a alguma delas se ela leu a Bíblia pelo menos uma vez completa, eu acho muito difícil você achar uma que vai dizer sim. Então, no geral, a coisa aqui no Brasil é tudo mais desconstruído em um mau sentido da palavra. Raramente você vai encontrar uma família planejada, e até as boas famílias podem ter uma história onde o cara acidentalmente encheu o pote ou esse tipo de coisa. Apesar que eu acho muito difícil uma garota que não ache um garoto muito atraente fazer isso. Tem que ser realmente um acidente mesmo para isso acontecer. A camisinha estourar ou umas histórias assim. Provavelmente vocês já encontraram histórias assim, de famílias não planejadas. Mas é basicamente desse jeito. É bagunçado. Outro caso que eu gostaria de abordar é o caso Epstein e o crescimento do transexualismo nas redes sociais. E aquela baboseira das várias bandeiras daquele pessoal do Twitter, dentre outras redes sociais, ao qual está se espalhando até para as áreas mais reclusas, como o Facebook. E bem, vocês que já devem estar atualizados, já que isso foi compartilhado por vários criadores de conteúdo, sobre as mais de, se não me engano, 1000 páginas, divulgado a público pelo FBI, apesar de ter algumas censuras, já teve teorias que foram confirmadas agora, não sendo mais teorias, como o fator da transição hormonal, qual essa galera colorida queria de toda forma aprovar que crianças começassem a fazer o tratamento hormonal e, no sentido geral, tentando fazer uma certa lavagem cerebral em toda a população mundial para que aceitasse isso. E no final das contas, isso é tudo tanto um plano que envolve um fetiche específico do Epstein, que ele tinha a ideia de criar naquela época, né, entre aspas, um ser novo, ao qual envolvia dar quantidade de hormônio para um garoto ainda bem novo, para que quando ele crescesse, ele ficasse com todas as, como posso dizer, feminilidades de uma mulher, mas sem ser uma mulher totalmente. Quando eu vi um assunto similar em uma publicação do Facebook e tentei avisar a essa galera que isso tudo é só um fetiche, um capricho e também, digamos assim, um plano, né, deles, eu não tive resposta e eu tenho quase certeza que eu fui banido do grupo. Mas enfim, isso foi extremamente importante porque isso escancarou algumas teorias a nível sobrenatural também, envolvendo religião, etc, adorações a deuses pagãos e a forma a qual eles referiam a gente, e chamavam-nos de Goim, não sei se fala dessa forma, que é um termo pejorativo. E em uma conversa que eu tive, em um debate, cheguei na conclusão que as mulheres são realmente subservientes a essa galera. Eles acabam movendo todo esse proletariado fortemente liderado por mulheres como peões. Elas são usadas como peões por eles. Ou seja, toda a castração do homem na sociedade contemporânea não só foi culpa das mulheres e das suas más escolhas, das suas más decisões, das suas atitudes inconsequentes, mas também de uma força maior,
Passei um tempo pensando em como lidar com todas essas informações, como passar por cima de todas essas coisas, porque a sensação mesmo é que fomos usados de ratos de laboratório. Então eu penso que a única saída para isso é você ter um grande autoconhecimento próprio para não se corromper, porque está crescendo todos os planos internos que usam para derrubar nações, o feminismo, as ideias de mudança de gênero via hormônio ou não, né? Sendo fortemente compartilhado em mídia e em sentido geral, tanto em TV quanto em rede social, desenhos, filmes. Inclusive eu já não sei nem se eu falei isso em vídeos anteriores, eu já não tô suportando mais essa forma de introdução de, entre várias aspas, minoria em filmes envolvendo trocas de etnia de personagens que antes eram brancos ou sei lá, ruivos, principalmente ruivos, troca de gênero, onde sei lá, trocaram um personagem, né, que era homem, trocaram pra mulher, esse tipo de coisa. Atualmente o caso mais gritante pra mim foi a entrevista com o vampiro, a série, né, que eu não consegui tancar nem um pouco o que fizeram. Foi algo totalmente sem lógica, mas eu não vou abordar esse tema por enquanto, vou guardar para falar mais em outro vídeo. Personagens negros em série que simplesmente não morrem, como foi dando de exemplo a série Bem-vindo a Daryl, que teve vários protagonistas iniciais crianças. Isso foi algo genial, porque eu não li o livro, mas ouvi dizer que eles não morreram, os do filme, porque eles eram iluminados, dentre outras coisas. Mas na série teve vários protagonistas que morreram inicialmente, mas nenhum afro-americano. Mas isso não me incomodou muito. O que me incomoda é o fato deles sempre trocarem personagens ruivos por negros. Sempre, sempre. Todas as vezes. Eu poderia passar 10 minutos falando vários exemplos, deixando bem claro, antes que critiquem nos comentários, como foi no outro vídeo meu que eu fiz, mas eu não tenho nada contra personagens negros, muito pelo contrário. Um dos personagens que eu mais gosto é Blade, o caçador de vampiro. Eu vi todos os 3 filmes várias e várias vezes, e quando eu vi ele no cinema, só faltou eu ter um treco na cadeira. No resumo, eu não quero que eles façam essas alterações forçadas, que é claramente forçada, e isso não me irritou no início, mas depois de ocorrer várias e várias vezes, começou a me incomodar. Porque o que realmente me incomoda é as agendas LGBT que empurram dentro dos filmes e das séries de maneira extremamente forçada. Como foi a repercussão daquele filme do Buzz Lightyear, que teve aquele beijo e tal com 2 mulheres. E o povo, essa galera, eles sempre tentam passar pano. Não só essa galera, como alguns simpatizantes, mas eu ouvi uma frase que se encaixa muito nessas coisas. A frase é o seguinte: você comeria um bolo que tem um pedaço de merda, mesmo se esse pedaço fosse muito pequeno? Porque eles sempre tentam dar alguma desculpa. Ah, é porque a cena foi muito curta. Ah, porque isso não vai alterar o rumo da história. E blá blá blá. Mas isso tira totalmente o foco da história. Pelo que o Coruja comentou no jogo Red Dead Redemption, aquele que em certa missão que envolve um protesto das mulheres e tudo mais, que o Arthur Morgan simplesmente troca de personalidade de uma maneira esquisita. Então é sobre isso que eu estou querendo dizer. É disso que eu estou querendo falar. É isso que eu estou querendo exemplificar, para que eu não seja mal interpretado. Eu poderia falar também em relação às leis, mas eu acho que você já está de saco cheio de escutar sobre isso. Mas eu confesso que nesses últimos meses, e principalmente em épocas de festa, como foi o carnaval, eu percebi que realmente tá mais raro você ver um homem chegando em uma mulher. Tem um caso aqui, um caso ali, mas não com frequência. Então as coisas estão realmente mudando de ponta a ponta. Alguns recomendam procurar um relacionamento com alguma mulher de outro país, outros recomendam procurar ter uma relação
com alguma mulher de algum país mais conservador, mas eu não acredito 100% que exista realmente uma mulher conservadora, como dizem as lendas. E pelo que eu li na Bíblia, não sei se eu comentei no início do vídeo, mas eu ando lendo a Bíblia com bastante frequência, as coisas tendem a se repetir a cada século, a cada década. Para ser mais exato, não década, mas em um período de 50 anos, 100 anos, certas coisas tendem a se repetir. A humanidade tende a seguir um certo rumo de autodestruição e quando finalmente chega no ponto específico, a coisa reinicia, digamos assim. Eu não sei nem se eu posso dar alguma dica aos mais novos em relação ao relacionamento, já que realmente a coisa está uma bagunça, mas eu já vi, né, alguns colegas tendo um relacionamento consideravelmente bom com alguma garota mediana que está bem abaixo deles. Mas como eu disse a vocês, eu realmente não vou, pelo menos por enquanto, abaixar a régua nem um pouco, porque para mim eu vou ter que lidar com as mesmas dificuldades, apesar que as interações iniciais com a garota mais bonita é diferente. Uma garota que tem uma beleza um pouco mais reduzida tem alguns problemas extras, sendo bem sincero. Eu abordei com maior frequência essa questão da aparência feminina, mas no meu vídeo em relação ao manual de sobrevivência, que aquele vídeo realmente foi feito de uma maneira bem, como se fosse um desabafo mesmo. Eu não pensei que aquele vídeo ia pegar tantas views, então se fosse atualmente, ao qual eu treinei mais edições de vídeo, de áudio também, ele ficaria mais... seria um vídeo melhor produzido em relação a aspectos técnicos, porque a informação que eu quis passar é aquela mesma, sem alteração nenhuma. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo mais descontraído. Realmente está sendo uma grande merda lidar com mulheres no ambiente virtual. Você tem que lidar frequentemente com o dilema entre você aguentar a sua solidão e ter que se humilhar, porque é realmente uma humilhação para interagir com essas garotas, com todas as garotas nas redes sociais nos tempos contemporâneos. Por isso que os caras estão usando de esforço mínimo, e eu realmente recomendo que vocês usem dessa moda, né, de usar o mínimo esforço possível, no máximo um foguinho, um coraçãozinho, porque até isso é capaz de ela printar a sua mensagem e postar para fazer escárnio de você, e é disso pra pior. Enfim, é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.